Pais queridos, eu sou o pastor Gabriel Bartley. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma verdade que vai tornar a sua caminhada cristã muito melhor. Deus nos conduz, muitas vezes, ao deserto. Fique comigo que nos próximos minutos eu quero explicar para vocês essa jornada, onde o Espírito Santo conduziu o próprio Senhor Jesus ao deserto e lá ele foi provado pelo diabo. Pais queridos, um excelente dia a cada um de vocês, seja bem-vindo ao nosso devocional, neste nosso canal, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, te ajudando e te orientando em tudo que você precisar. Eu sou Gabriel Bartley, aqui é o seu ambiente, o meu ambiente, o nosso espaço, pra gente falar da palavra de Deus, pra gente falar livremente daquilo que tem edificado o nosso coração e daquilo que tem transformado a nossa vida, a Bíblia. Sim, muito mais do que um livro, muito mais do que um escrito, é a palavra de Deus que nos orienta e que nos edifica. Falando em Bíblia Sagrada, eu quero compartilhar com vocês os capítulos do nosso plano de leitura bíblico anual. Hoje nós estamos muito gratos ao Senhor porque a gente terminou ontem de ler o Antigo Testamento e hoje estamos aqui, iniciando o novo. E os capítulos que você tem que ler hoje estão no livro de Mateus, capítulos número 1, capítulos 2 e o capítulo 3. Leia e seja abençoado, querido. Perceba como rapidinho a gente leu o Antigo Testamento, num instante passou. Meu irmão, dezembro tá aí. Se você ainda não leu, começa com a gente aqui no Novo Testamento e acompanhe para você ler pelo menos o Novo Testamento todo. Ano que vem você começa o Antigo. O importante é não desistir e não parar de ler. E eu também tenho um aviso muito importante. A gente está fazendo lives especiais terça e quinta, uma programação inédita que a gente está fazendo aqui no nosso canal, que é comentando os capítulos da Bíblia Sagrada. A gente começou inclusive pelo Evangelho de Mateus. A gente já comentou o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4. Eu vou pedir para o nosso editor Kennedy colocar um desses vídeos aqui no card e você clica e acessa se você não tiver assistido. Que Deus te abençoe. E se você não quer perder nenhuma programação, nenhum devocional que sai todos os dias ou live, inscreva-se aqui embaixo e ativa o sininho. Quando a gente lançar vídeo novo ou iniciar uma live, você vai receber uma notificação aí no seu aparelho celular. Que Deus te abençoe. Deixou o seu like agora. Se inscreva aqui também. Você não está só neste YouTube. Se inscreva aqui e receba de Deus também. Vamos à palavra. Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto que eu acabei de meditar com vocês, embora seja um versículo bem curto de Mateus 4, seja apenas um versículo que a gente leu, ele traz verdades muito importantes que a gente tem que incorporar à nossa fé cristã. Nós precisamos entender que as provas que a gente passa e os momentos difíceis só irão estreitar os nossos laços com o nosso Deus. Muitas vezes eu encarei a provação como um momento em que Deus se esquece de nós. Mas lembre-se de algo que pode mudar a sua vida, e se você aprender isso hoje, você vai encarar qualquer prova ou momento difícil que você passar com outros olhos. O professor sempre fica calado no momento da aplicação da prova. Você nunca vai ver um professor que está aplicando uma prova se você é estudante ou se já foi estudante. O professor sempre quando ele vai aplicar uma prova, e o professor necessita de aplicar provas, aqui eu quero deixar isso bem claro. O professor necessita de aplicar provas, não é verdade? Tudo que você vai fazer tem um critério de avaliação para saber se você está ou não preparado para passar para o próximo nível, para ir mais adiante, para ir mais à frente. Você vai passar por provas que irão ver ou testar se você está realmente da maneira correta, da forma certa, aprendendo tudo direitinho. E o professor, quando ele está aplicando a prova, ele fica calado. E por muitas vezes a gente passa pela prova achando que Deus nos abandonou ou que Deus nos esqueceu. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. O que a gente precisa entender é que a nossa fé será testada e será provada pelas aflições da vida, pelas doenças, pelas misérias, pelas calamidades, pelo próprio coronavírus, pela pandemia. A nossa fé está sendo testada. Mas a Bíblia nos garantiu que isso iria acontecer. A Bíblia disse que a nossa fé iria por várias vezes ser testada. E nesse vídeo eu quero falar isso para você. Isto é completamente normal. Não significa que quando você passa por um momento difícil, Deus abandonou você ou se esqueceu de você. Mas significa que o Senhor está aí contigo ao seu lado e pronto, inteiramente, para te socorrer e para
para te ajudar. O próprio Espírito nos conduz ao deserto. Deserto não é lugar de abandono, deserto não é lugar de deixar você no canto e te abandonar lá. Não, não. O deserto que o Espírito Santo conduziu Jesus até ele foi para que Jesus Cristo tivesse um momento a sós de comunhão e comunhão exclusiva com o Pai. Sim, comunhão exclusiva com o Pai. Jesus Cristo não teve contato com nenhuma outra pessoa. Foi um momento de estreitar a comunhão com o Pai e com o Espírito. O povo de Israel, quando ele passa pelo deserto, quando ele sai do Egito rumo até Canaã, ele passa por um longo deserto. Um deserto de 40 anos. Um período muito longo, onde eles tiveram de perto a providência de Deus e também a mão do Senhor os ensinando como deveria seguir. Se você está nesse vídeo agora, nesta manhã, e caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu preciso te dizer isso. Deus vai fazer com que a gente passe pelo deserto. Mas não é para que Ele nos deixe lá só. É para que Ele possa falar de maneira mais sigilosa ao nosso coração. Deserto é uma reunião particular que você tem com Deus, onde você está livre, meu irmão, de empecilhos que irão fazer com que você deixe de ouvir a voz de Deus. Deus muitas vezes nos conduz ao deserto para que a gente escute somente a voz dele. Após 40 dias de uma longa comunhão com o Espírito Santo e com o Pai, Jesus Cristo passa a ser agora tentado e experimentado pelo diabo. O diabo, completamente insatisfeito porque Jesus Cristo iria iniciar seu ministério, agora tenta destruir Cristo através das tentações. Mas crente que passa pelo deserto junto de Deus, que passa pelo deserto com comunhão com Deus e com o Espírito Santo, ele vence as tentações do diabo. Jesus Cristo é a prova viva de que Deus nos conduz ao deserto. Permanece no deserto conosco, ainda que apareça inimigos para tentar nos destruir. Enquanto a gente estiver nesse deserto, Deus nos dará livramento de todas as nossas tentações e provações. Essa palavra é para fazer com que você tenha sua fé fortalecida e para que você entenda que Deus está contigo. Ele te levou a este lugar tão difícil, mas Ele não te deixou aí. Ele está com você. A nossa luta não é contra pessoas humanas. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra as hostes e potestades do mal, contra as forças malignas nas regiões celestiais. E quando a gente enfrenta essas batalhas, quando a gente está de frente a essas batalhas, é necessário que a gente esteja alinhado com a visão de Deus, alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida, porque senão a gente perde. E deserto muitas vezes é um lugar que Deus nos leva para alinhar a visão, para estreitar o propósito e para exercer a comunhão, não para nos deixar só. Se você está aqui nesse vídeo, lembre-se, quem está com você nesse deserto é o próprio Espírito Santo. Muito bem, queridos, esse é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família e todo mundo que você ama. Se não é inscrito nesse nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, que o Senhor continue fazendo você muito feliz. Curta, compartilhe e até amanhã, se Ele assim nos permitir.